Hoje vamos falar sobre a relevância do livro de Apocalipse para a sociedade contemporânea, sua mensagem atual, a advertência que ela faz para a geração do tempo do fim e como se livrar das últimas armadilhas do inimigo. Vamos lá? Olá, irmãos e irmãs, eu sou o Sami. Estamos agora no canal Farol 7, onde falamos sobre o assunto mais importante de todos os tempos. Você já sabe qual é? Deus, isso mesmo. E hoje, o texto da Bíblia em destaque é um dos textos muito especiais para todo filho de Deus. Está lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Sabemos que Jesus morreu por toda a humanidade. Quando eu digo isso, eu não quero dizer só a humanidade de hoje, de 8 bilhões de pessoas. Não. É a humanidade de todos os tempos, desde Adão até a última pessoa a nascer enquanto o mundo for mundo. Seu sacrifício abrange toda a humanidade. Foi um evento que, de uma certa forma, uniu o mundo. Ele se sacrificou para salvar a humanidade do domínio do pecado. Esse é o Evangelho, é a boa nova. Nem tudo está perdido e ainda há esperança. Não há notícia melhor e nem mais importante do que essa em todo o universo. Quando nos arrependemos de compactuar com o mundo caído e resolvemos seguir Jesus, Ele nos justifica. Quando estamos com Ele e anunciamos o seu Evangelho, Ele nos santifica. E quando Ele vier na sua segunda vinda, que Ele virá, Ele nos glorificará. A Bíblia se concentra nas duas vindas de Jesus. Ele já veio há 2000 anos atrás para ensinar o caminho da salvação e voltará para buscar aqueles que optaram por seguir esse caminho da salvação que ele ensinou. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, foi escrito especialmente para falar sobre o retorno de Jesus e como ele vai resolver o problema do pecado, que corrompeu o mundo perfeito que ele criou. Em cada era da nossa história, houve uma verdade presente. Vou explicar. De vez em quando, a humanidade extrapolava em suas perversidades. Então Deus intervia no mundo restaurando a ordem vigente, com um juízo divino. Exemplo, o dilúvio, os 7 anos de fome no mundo, o cativeiro babilônico e outros mais. E para não julgar o justo com o ímpio, Deus enviava seus mensageiros para advertir os justos para que eles não se perdessem, beleza? Exemplo, no dilúvio, Deus levantou Noé. Nos 7 anos de fome, Deus levantou José. Na escravidão do Antigo Egito, Moisés. Para advertir do cativeiro babilônico, Jeremias. Para anunciar a chegada de Jesus, João Batista. Esses mensageiros traziam a verdade presente, entenderam? No século I, como vemos em 2 Pedro 1, de 16 a 21, a verdade presente era que Jesus era o Cristo, era o Messias prometido que salvaria o mundo. Mas essa verdade nunca se desatualizou, como o dilúvio ou a escravidão do Egito. Essa é uma verdade atemporal, porque ela é eterna. Agora, qual a verdade presente para hoje, para essa geração? Sabe qual é? O retorno de Jesus. Exatamente. Essa é a verdade presente dessa geração. É o que todos os profetas e filhos de Deus pregam com mais urgência. É o que a Bíblia, um livro que sempre revelou as coisas do futuro e nunca falhou, afirma especialmente no livro de Apocalipse. Antes de falar do livro de Apocalipse, eu quero corrigir uma coisa que muita gente incorporou no consciente coletivo, que Apocalipse é sinônimo de destruição, de juízo final, fim do mundo, terror, inimigo dos X-Men, um bocado de coisa. Não, Apocalipse quer dizer revelação. A revelação de que Jesus virá salvar a humanidade de uma destruição certa. Vai acabar com tudo que é mal e recompensar com a paz a tudo que é do bem, beleza? Então, a partir de hoje, só vai ficar com medo do Apocalipse quem for do mal. Você é do mal? Não, né? Então, se você é do bem, agora se anime toda vez que você abrir o livro do Apocalipse, ok? Voltando. Os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, se concentram na primeira vinda de Jesus. Sua vida, morte, ressurreição, a ascensão e o início do cristianismo também. Porém, Apocalipse fala sobre a segunda vinda de Jesus. Fala sobre o fim do grande conflito entre o bem e o mal, a recompensa dos bons e o castigo dos maus.
O livro é a revelação de Jesus ao apóstolo João, aquele que eu falei no vídeo passado. Eu vou deixar aqui na descrição um link desse vídeo, ok? Assim que terminar, você dá uma olhada lá, combinado? Pois é, o livro fala que Jesus logo voltará. E todos os que seguiram o caminho do bem que ele ensinou lá na primeira vez que ele veio, receberão a paz definitiva, a eternidade. E o mal e todos aqueles que simpatizam com ele serão eliminados e não haverá nunca mais fome, nem doença, nem morte. Enfim, o mal não existirá mais. E Jesus estabelecerá o seu reino eterno e perfeito. A Bíblia é como se fosse um mapa do tesouro e revela o que temos que fazer para encontrar a salvação e escapar do juízo destinado aos maus. Antes de o pecado entrar no mundo, Deus já tinha um plano de salvação para aqueles que são do bem. E cá entre nós, não há nada melhor e nem mais satisfatório do que contribuir com esse plano de Deus e ser útil na salvação de uma pessoa que estava no caminho da morte e voltou a viver. Pense um pouco aí, tem coisa melhor do que isso? Ser um instrumento de salvação nas mãos de Deus? Quero ver sua opinião aí nos comentários, ok? O epicentro do livro de Apocalipse é o capítulo 14, mais especificamente os versos 6 e 7. É a última mensagem de advertência que Deus faz à humanidade. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem angélica em Apocalipse 14 apela à geração do século XXI, que anseia por um propósito de vida. Ela apresenta o evangelho da graça de Deus, que concede perdão a todos. Ele nos limpa da culpa do pecado e nos dá poder para sermos vencedores. Essa mensagem apresenta o fundamento para toda valorização própria, considerando o fato de que Jesus nos redimiu. Ela destaca que um dia toda injustiça acabará no juízo de Deus. Essa é uma notícia maravilhosa porque revela que a injustiça não durará para sempre. Então, irmão ou irmã, se você se sente injustiçado, se você está sendo injustiçado atualmente, vai acabar, irmão. Está perto. Aguente firme. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitá-lo, considerando-o como nosso Criador e Redentor, e mantenedor também, pois só existimos porque Ele permite. Temer a Deus é ser grato a tudo que Ele fez por nós e ser fiel às suas palavras. E dar glória não é ficar dizendo glória a Deus toda hora, não, glória a Deus, não. Dar glória a Deus é honrar a Ele a cada ato que você faz. É se comportar de um jeito que os outros digam, ei, esse cara aí, ele é de Deus, viu? Atualmente, vivemos em um mundo de irresponsabilidade moral, onde milhares de pessoas sentem que não devem prestar contas a ninguém. E a mensagem do juízo nos alerta que somos responsáveis por nossas ações, sim. Deus é o único que pode nos julgar, pois nos criou, nos trouxe à existência, nos sustenta, nos resgatou quando andávamos perdidos, conhece verdadeiramente nossas intenções. Só Ele pode fazer isso. E existe uma relação lógica e natural entre aquele que nos mantém e a nossa obediência. Quando você era um bebê, por exemplo, você obedecia seus pais sem nenhum questionamento. Por quê? Porque instintivamente você confiava em seus pais. Você tinha fé neles, dependia deles, estava seguro e era tudo que você tinha. Até você crescer e achar que é independente e autossuficiente e quebrar a relação com os pais. Tenho 18 anos agora, vou fazer o que eu quiser. Como se tudo que eles ensinaram antes fossem coisas ruins, mas eram coisas para o seu próprio bem. Qual é o pai que quer o mal do filho? Tipo assim, um pai normal. Do mesmo jeito é com Deus. Devemos sim obediência a Ele, porque somos eternos recém-nascidos para Deus. O problema é que tem muitos que se encantam pelas coisas do mundo, caem em suas armadilhas e se rebelam contra Deus. Acham que podem viver verdadeiramente sem Deus. Mas até esses que caíram na armadilha do inimigo podem se arrepender e voltar para os braços do Pai. A verdade está espalhada por todos os lugares. O caminho ainda está aberto, mas não ficará aberto para sempre, hein? Um dia, essa chance que todos têm de voltarem ao caminho da vida vai acabar. E então virá o juízo. Por isso, se você é um dos que resolveram se emancipar do seu pai, ainda há tempo. Ele está esperando. Não rejeite o convite do Espírito Santo para se reconciliar com o infinito. Volte para ele enquanto ainda há tempo. Sim, voltando. Aí você me pergunta, Samir, e onde é que eu posso encontrar os mandamentos de Deus para obedecê-lo? Na Bíblia. Estudando a Bíblia,
você conhecerá a vontade de Deus para aqueles que vão herdar a eternidade. Justamente porque tem um texto lá em Apocalipse 12:17 que fala que o inimigo saiu para fazer guerra contra os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Se você é um filho de Deus, então deve obedecer a Deus. Eu não vou mentir para vocês, tem alguns textos da Bíblia que são realmente difíceis de interpretar, mas esse daí, do Apocalipse 12:17, é muito claro. Só não entende mesmo quem não quer mesmo. Existe um termo no livro do Apocalipse que é muito conhecido. Fizeram músicas, filmes, até novelas com esse nome, que é Babilônia. Mas o que esse termo representa para o livro que nunca mentiu? Babilônia representa um falso sistema religioso fundamentado em obras humanas, tradições de homens e falsas doutrinas. Exalta a criatura no lugar do Criador e coloca os mandamentos de líderes religiosos acima dos mandamentos do próprio Deus. Babilônia representa a rebelião ao governo justo e benigno de Deus. Com sua doutrina diabólica e sutil, o inimigo tenta confundir o povo de Deus para que ele ache que está adorando o Deus verdadeiro, mas na verdade ele está adorando ao inimigo. Realmente é uma estratégia diabólica, é um assunto seríssimo. Por isso que o apelo do livro de Apocalipse também é: sai dela, povo meu, para você sair dessa Babilônia, dessa confusão. Mas Sami, como é que eu posso sair dessa armadilha diabólica? Mais uma vez, a resposta é estudando a Bíblia. Quando você estuda a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, você fica apto a distinguir essa sutil diferença que engana a muitos. Por isso, é importantíssimo você estudar a Bíblia do modo correto. Sua vida e a vida daqueles que você ama está em jogo. Mas vamos supor que você ainda não esteja bem familiarizado com a Bíblia para enxergar essa armadilha. Então, o que se deve fazer? Desconfie de qualquer sistema religioso que exalta qualquer pessoa ou coisa acima de Jesus Cristo. Mesmo que essa pessoa ou coisa tenha aparência de boa ou santa, não deve ser adorado no lugar de Jesus Cristo e nem dividir essa adoração. Salvação somente em Jesus Cristo. Irmãos, por hoje ficamos por aqui. Esse assunto realmente é um assunto muito abrangente. Por isso que eu falo que se você ficou com alguma dúvida, se não entendeu direito qualquer assunto, não fique com essa dúvida, escreve nos comentários e com certeza eu retorno e a gente resolve esse ponto, ok? Se gostou do conteúdo, dá um like e compartilha essa mensagem com as pessoas que você acha importante. Assim, você também vai estar compartilhando a palavra de Deus e vai estar contribuindo com o plano de Deus. E como eu falei antes, não há nada mais satisfatório do que isso. Irmãos, fiquem com Deus e até a próxima semana.